Hello, everybody! Aqui é a sua teacher Viviane Ramajo. Hoje temos uma live especial da qual vamos receber a nossa convidada, Ellen Telles. E ela vai contar um pouquinho pra gente como é que é estar no meio do futebol. Eu já vou apresentá-la já. Vamos aguardar aqui o pessoal entrar. E lembrando que, para quem não puder estar presente hoje na live, ela será disponibilizada nas mídias sociais para que vocês possam depois acompanhar na íntegra. Vamos aguardar aqui. Para quem não pode acompanhar por causa do horário, né? Vamos aguardar um pouco. Vamos só aguardar. Agora sim! Agora foi. É, vou colocar aqui no mute. Como estamos? Agora vai. Oi, Tá me ouvindo? tô te ouvindo, tô te ouvindo. Primeiramente, muito obrigada por estar aqui, é uma honra minha, hoje podendo entrevistar querida amiga, né? Essas conversas que a gente já teve tantas no, no offline, Tantas né? coisas. Gente, ela é uma das pessoas mais ocupadas que eu conheço na face da Terra, mas é uma das mais comprometidas também, né? E Cara, e isso assim, faz ó, todo aí o se eu for diferencial. te dizer, eu acabei de sair, a minha reunião continua ali na mesa do lado, tá? Eu saí, peguei o meu computador, instalei aqui pra gente conversar e depois eu volto pra ali, porque literalmente a gente vai fazendo uma junção de agendas, né, para poder dar conta de tudo, mas Sim, graças a Deus tem dado muito certo. é a back-to-back, né? Exatamente.
É isso aí. Então vamos lá, para a gente iniciar aqui, né, um pouquinho sobre a sua trajetória no esporte. Eu acho que muita gente tem essa curiosidade de saber o papel da mulher, né? Que eu acho que esse você representa muito para as mulheres no geral, um ícone de estar num meio majoritariamente masculino. Então eu Uhum. queria que você falasse um pouquinho para a gente, como você iniciou, né? Como é que você escolheu nessa carreira de gestora de carreira, né, internacional dos jogadores? Você pode contar um pouquinho, fazer uma apresentação para a gente? Sim. Enfim, me chamo Ellen Telles, né? Eu conheci a Vivi já vai fazer uns 3 anos, Vivi, mais ou menos. Mais ou menos, E a Vivi foi uma das pessoas, inclusive, que participou de uns momentos mais importantes, um turning point super importante da minha vida, que foi quando eu agrego algumas coisas no meu currículo, uma delas a licença de agente FIFA, e para isso eu precisava, assim, melhorar algumas habilidades, dentre elas a parte de línguas, né, de idiomas. E o inglês era uma das partes que eu precisava ainda desenvolver, e foi quando, por indicação da Carol lá de Portugal, eu lembro até hoje quando ela me mandou o contato da Vivi, isso. ela está comigo. E querida, e aí a Carol me indicou e desde então a gente está junto e a Vivi foi extremamente importante para que eu conseguisse alcançar esse posto hoje de agente FIFA justamente por precisar da língua bem desenvolvida e ter isso fluentemente não só para a licença, mas também para desenvolver negócios de forma internacional, que é hoje o meu core business. Eu já tenho 10 anos de experiência na questão de gestão esportiva. Iniciei com gestão de carreira de atleta, depois agreguei na minha carreira a parte de intermediação, que é o que eu desenvolvo até hoje, mas hoje eu me posiciono muito mais numa área estratégica e desenvolvimento de negócios na área do esporte, de forma geral. Então, agrega gestão de carreira, agrega gestão de projetos e agrega intermediação. E a partir daí a gente vai desenrolando projetos, que é o caso do que tem acontecido, né? Hoje pela manhã eu tive uma reunião muito mais cedo, um evento para participar, agora uma outra reunião, cada uma delas posicionada num ramo diferente, porque a ideia é justamente essa, desenvolver esse papel de gestor esportiva de forma geral. E trazendo um pouco do que tu me perguntou sobre a questão da mulher no futebol, hoje é um desafio, já foi muito mais desafiador quando eu comecei, hoje já se torna, né, um projeto muito mais natural. Não sei se é Consolidado, né? porque, não sei se é porque eu já estou vivendo nesse mundo há tanto tempo que a gente acaba criando aí algumas skills, algumas ferramentas que possibilitam a gente transitar muito mais, de forma mais tranquila, mas de forma geral, como legado, talvez, eu sei que eu encontro hoje muito poucas mulheres fazendo o que eu faço, na parte de gestão, de intermediação, enfim, por ser um ambiente historicamente predominado pelo gênero masculino. Mas porque eu também, quando era mais nova, encontrava poucas companhias de meninas que gostavam de jogar futebol como eu. Então, Imagino. hoje, é muito natural que eu Você encontre jogava poucas. futebol também, Jogava, eu como acho, hobby? jogava é muito forte, né? Eu, assim, todo o talento acabou ficando pro meu irmão. Eu fiquei com a outra parte, mas eu tentei, não dá para dizer que eu não tentei. E, enfim, então eu, de uma certa forma, hoje eu acabo criando, abrindo espaço para muitas meninas que hoje podem enxergar essa profissão como algo possível, que talvez antes não era algo que pudesse ser alcançado, mas que pode ser possível. Então, de uma forma geral, me apresentando é justamente isso. Hoje eu sou uma gestora de projetos esportivos, atuo mais diretamente com clubes. Agora tenho um projeto em andamento na parte de gestão de carreira e além da intermediação, que são as três áreas que eu desenvolvo hoje dentro da minha profissão como gestor esportivo. E qual foi o seu primeiro passo para ingressar no mercado, seja como agente? Como é que é o passo para você chegar a agente, para quem não conhece? Porque até então até um ambiente novo, né? E poucas pessoas falavam sobre a função de um agente de futebol. Como é que se dá isso para você fazer essa intermediação para quem não sabe?
Então, o processo, no meu caso, e geralmente na maioria dos casos, começa pela afinidade com o esporte, né? Eu nasci numa família que respirava futebol, então era meio que normal que isso pudesse acontecer em algum momento de eu entrar nesse mundo, seja por hobby ou fosse por profissão. Então, naturalmente, eu acabei cresci gostando de esporte. Então, esse, quem sabe, é um dos primeiros critérios que a gente tem para poder É. desenvolver, né? Para entrar para trabalhar com isso. Depois, eu tive a oportunidade, através da carreira do meu irmão, que se desenrolou muito bem, de criar um vínculo, né? Que desde que inicialmente era um vínculo afetivo, porque desenvolver o projeto de alguém da família é algo que é extremamente, né? A gente cria um carinho e um cuidado muito especial. E depois, a partir do momento que tu une paixão, une família, une cuidado e começa a encontrar um caminho transitável que possa ser construído dentro disso, que aí é a parte da profissionalização, aí acaba se fazendo muito mais sentido. Eu, quando comecei isso lá no início, eu tinha muito a função anímica, né? A função Foi em familiar, emocional. 2015 que você começou Isso, mesmo? isso. 2015 foi quando eu abro a empresa, em sociedade com meu pai, que eu tenho empresa até hoje em sociedade com ele, que a gente profissionaliza o trabalho de gestão, de administração que era feito anteriormente de forma informal. A partir daí, são pelo Uhum. menos 7 anos, 6 anos, vamos dizer 6 anos e meio, de construção de gestão de carreira. Então, é testa, acerta, cursos, entendendo que, muito além do que o projeto familiar, se torna um projeto literalmente profissional. Então, É o, né? Até para você se atualizar, eu imagino, né? exato. Então acaba que tudo que antes tinha um contexto familiar se torna uma profissão. Então a forma de entrar nesse mercado, e hoje, se for indicar quais são os passos para entrar no mercado de gestão esportiva. Primeiro de tudo é a familiarizar-se com o esporte como forma, como parte de vida, né? Tu tem que gostar, apesar de que eu tenho uma pessoa que é um conselheiro, uma pessoa que eu tenho muito próxima, que sempre fala que gestor que gere com paixão está fadado ao fracasso. Então, só a paixão não adianta, porque provavelmente tu vai tomar algumas decisões que não são as mais estratégicas, né, que sejam necessárias. Mas, de uma forma geral, tu precisa amar o que tu faz, porque ninguém consegue trabalhar com futebol sem amar o futebol, porque ele é um contexto extremamente complexo. Uhum. Depois disso, o que há uns anos atrás era só paixão, era só um esporte, hoje se tornou uma máquina de negócios. Então, hoje em dia, tu precisa sim se profissionalizar, tu precisa sim encontrar as melhores ferramentas, porque isso move hoje uma indústria gigantesca. E se tu não entrega, se tu só entrega paixão e só entrega envolvimento emocional, provavelmente alguém que entregue profissionalização vai passar à tua frente e tu não consegue se sustentar mais dentro da indústria. No passado, sim, relação, relação política, enfim, toda essa parte mais social tinha muito poder. Hoje em dia, no futebol, é praticamente impossível tu sobreviver na indústria sem que tu tenha um pilar profissional bem firme. E isso eu acho que te conduz à liderança. Isso é a diferença de um líder para um chefe. Eu acho que talvez no mundo masculino, talvez tivesse uma visão, né? Me corrija se eu estiver errada, de líder e chefe. Então eu acho que você, enquanto tem a sua paixão pelo futebol, mas o comprometimento com a sua família, de você gerir um negócio na carreira do futebol e até mesmo, né, para você ter uma carreira sólida, você tem que se impor, Uhum, né? Porque uma coisa que eu imagino, no ambiente, qualquer ambiente feminino, existe talvez uma confusão entre a beleza e o profissionalismo. E eu acho que talvez esse é um obstáculo que você vê para a mulher, quando ela está num ambiente, num cenário masculino, ela tem que se esforçar mais, ou isso acaba vindo de forma natural com o conhecimento que você tem? olha, esse é um dos assuntos que talvez seja o que mais me perguntam, né? Mais até do que como começou e tal, é como transitar sendo mulher nesse meio.
Eu, Isso. eu posso dizer que eu fiz quase uma faculdade sobre isso nos últimos anos. Já transitei por diversas situações que eu precisei aprender, né? Ah, assim, a questão de ser mulher e a questão de presença, de postura, de posicionamento. Para quem não me conhece pessoalmente, eu sou uma mulher alta, grandona, eu falo alto. Então, assim, tem algumas coisas, isso eu aprendi com o passar do tempo, tem coisas que, estando nesse ambiente, a gente não precisa reforçar. Então, o cuidado com a forma que a gente se apresenta, até vestimenta, a forma de se vestir, as cores de se vestir, a forma de posicionar, posicionar, enfim, de se compor, de cabelo, maquiagem, acessório. Tudo isso faz muita diferença na hora de que tu é recebida. Então, o primeiro critério é, estabeleça muito claramente como tu quer ser percebida pela indústria. Se tu quer ser percebida com credibilidade, com respeito, com atenção, que as pessoas prestem atenção no que você tem para entregar e não no visual que você tem e está Uhum. apresentando, faça com que isso tenha menos peso do que o que tu tens falado, né? Então, essa é talvez o primeiro critério que eu aprendi. Eu não vou falar que eu sempre pratiquei as melhores práticas, né? Porque a partir do momento que tu sai de uma função que ela é exclusivamente familiar e vai para uma função profissional, a gente acaba aprendendo muitas coisas em relação a isso, né? Então, eu aprendi durante Uhum. o tempo a me construir como profissional e como me apresentar em relação a isso. Depois que tu cria um respeito e uma autonomia e uma cara profissional visual, aí é muito da postura. Como que tu recebe as abordagens, de que forma tu responde a determinadas abordagens. E hoje eu posso te dizer de forma muito tranquila que o que no passado talvez pudesse ter sido um empecilho, um problema, um obstáculo, hoje eu aprendi a surfar essa onda. Então eu sei que o fato de eu ser mulher me facilita e propicia estar nos ambientes de forma mais facilitada pela curiosidade. Muitas vezes eles querem saber o que essa mulher tem para falar, eles querem entender o quanto ela conhece da indústria. E no passado isso me incomodava. Então eu dizia assim: não, mas eles estão curiosos porque acham que eu não sei. Hoje não, hoje eu vejo tudo isso como uma oportunidade. Tem uma frase que eu costumo dizer muito que é: eu sento nas mesas de negociação por curiosidade, talvez no primeiro momento, mas eu só volto para Você ela permanece se eu tiver algo que seja relevante para né, para compartilhar. Senão para não levar faz adiante. sentido, porque a indústria é algo que eu tenho muito cuidado e muito enfim, muito respeito em transitar. Eu valorizo muito o que eu construí, o nome que eu construí, o sobrenome que eu carrego. Então, de uma certa forma, eu tenho que ter isso guardado com muito cuidado, né? Mas ao mesmo tempo, eu já entendi que o fato de ser mulher, o fato de me apresentar de uma forma que tenha presença, né? O fato de ter Sim. essas características são inerentes a mim, ou seja, não tem como tirar isso, dividir a Ellen profissional da Ellen pessoal. Então, eu aprendi a surfar isso de uma forma com credibilidade. Então, respondendo lá a pergunta inicial, se ser mulher ajuda ou atrapalha, hoje eu construí uma forma de que me ajuda e me ajuda muito. Hoje, ser mulher me ajuda muito a estar nos ambientes de forma de credibilidade, né? Eu não ergo essa bandeira como uma restrição, e sim como um Sim. facilitador, mas dentro das regras de respeito, de confiança, de lealdade, de credibilidade que eu tenho guardadas em mim, que são valores que eu trago comigo desde o início. Muito bom, Ellen. Eu acredito que o seu conhecimento, a primeira impressão pode ser a imagem, mas se você não tiver um conhecimento, você não permanece, né? Uhum. Então, conhecimento, comprometimento, e eu acho que isso acaba engajando para um próximo passo. Você tem alguma história para nos contar dessa relação que você tem nessa parte de transfers, que você conversa com outros agentes? É, é, qual é o maior obstáculo quando você tem que estar com agentes de outros países ou trocar experiência? Conta um pouquinho para a gente da importância.
de ter, por exemplo, inglês ou um outro idioma para facilitar, né, essa interação quando você está em momentos importantes de falar sobre transfers. Pronto. A questão do idioma, para mim, sempre foi. Eu nunca fui uma menina adolescente que deu muita importância para a questão dos idiomas. Não porque minha família não incentivasse. É porque provavelmente eu realmente não via ah, um caminho para usar aquilo ali, talvez de forma muito inocente, né? Ah, Hoje, voltando para a pergunta anterior, que já complementa essa, ser mulher hoje é uma das minhas principais armas como mulher no futebol é a confiança. Então, é sentar na mesa Uhum. e me sentir confiante e transmitir de forma confiante o que eu quero passar, seja de negócio, seja de projeto, seja de ideias. Eu tenho que passar confiança porque, por ser vamos chamar de, né, de um objeto decorativo, que anteriormente no futebol a mulher era muito um objeto decorativo, né? Por se tornar uma pessoa, alguém que está ali de forma colaborativa, se tu não tiver algo relevante para apresentar, muitas vezes, e de forma confiante, muitas vezes tu não tem espaço. O que eu comecei a perceber a partir do momento que eu vou morar fora do país, que foi um dos movimentos que me trouxe muito a questão do inglês como necessidade. Quando eu vou morar fora do país e percebo que eu vou sentar em mesas de negociação de agentes, de presidentes de clubes, de atletas, de entidades que necessitam, que o inglês é a língua base, se eu não tenho isso bem desenvolvido, que era o caso lá em 2020, quando eu comecei a transitar de forma mais autônoma, eh, eu precisava do inglês para colocar nas reuniões, eu perco minha principal arma, que é a confiança. Se eu não falo inglês fluente, se eu não trago isso de forma confortável, eu perco a minha principal arma, que é a confiança. Então, aprender hoje inglês e trazer essa situação. Hoje, eu voltei de Buenos Aires agora, eu tive um evento que se chama Transfer Room, representando o Juventude lá, e metade das reuniões são em espanhol, metade das reuniões são em inglês. Talvez hoje, e a Vivi sabe, e eu falo muito abertamente, talvez hoje eu não posso dar uma aula de inglês. Talvez eu não me sinta totalmente confortável para dar uma aula. Mas eu consigo Tô quase te facilmente, convidando. mas eu posso facilmente sentar numa mesa de negociação e negociar um atleta e passar informações enfim, tranquilamente de forma fluente eu consigo fazer isso com autonomia. Coisa que no início, há 5 anos atrás, quando eu me deparei com a necessidade, era o que mais eu sentia falta, que era a questão da confiança e que é a minha arma principal. Então, se eu fosse posicionar hoje o inglês, qual é o peso disso na minha construção de carreira? Hoje, quando eu me posiciono como uma gestora de projetos esportivos especializada em negócios internacionais, o inglês, ele basicamente é o meu pilar número um, porque eu não posso nem sair da fronteira do meu país se eu não conseguir me comunicar com autonomia, né? Então, posso Sim. botar com confiança que trabalhar com futebol na escala que eu busco hoje, que o futebol pede, que virou algo global, sem fronteira absolutamente nenhuma, o inglês é fundamental. Mas conta também um pouquinho que ela também